No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre quais são as minhas previsões para o mercado imobiliário em 2025. E esse é um vídeo particularmente importante, porque a gente vai entrar num ano com a inflação muito alta, com as taxas de juros muito altas tentando controlar a inflação e também com o dólar muito alto, que contribui para uma inflação muito alta. Eu vou analisar cada um desses três fatores com você e vou tentar tirar algumas conclusões. O primeiro ponto é a inflação. A inflação é a perda do poder de compra com o passar do tempo. É um fenômeno monetário, existem várias explicações para a inflação, várias explicações do que é a inflação, mas nesse vídeo eu quero mudar um pouquinho de análise. Em vez de a gente falar sobre a inflação para o consumidor, vamos falar sobre a inflação dos preços dos ativos. Os ativos que a gente comercializa também ficam mais caros com o passar do tempo e isso nem sempre representa valorização desse ativo. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo que é muito clássico sobre o que é a inflação nos ativos. Eu aluguei um apartamento para morar em 2018 e lá em 2018 o valor dessa locação era R$ 1.400 e esse era um preço competitivo para a região. Isso significa que esses imóveis não ficavam desocupados por muito tempo e também não eram alugados muito rapidamente. E agora, em 2024, quando eu desocupei aquele apartamento para mudar para essa casa nova, o valor de locação era R$ 2.400. Então isso quer dizer que a proprietária do imóvel passou a ter um grande lucro com aquele imóvel, ela passou a ter uma grande valorização com aquela locação imobiliária? Talvez sim, mas a conclusão não é tão direta assim. Lá em 2018, quando ela me alugou aquele apartamento por R$ 1.400, o imóvel tinha um valor e ela cobrava um pequeno percentual desse valor para essa locação. Agora, em 2024, o imóvel tem um outro valor, um valor mais alto. Esse número pode ser mais alto apenas nominalmente, se houver apenas o ganho de inflação, ou pode ser uma valorização real se o mercado imobiliário da região tiver se aquecido, aquele imóvel tiver passado por melhorias e então valer mais, pode ser que ele de fato seja mais precioso. Mas de qualquer maneira o número é maior, então o preço desse imóvel em 2024 é maior e a proprietária continua me cobrando um pequeno percentual sobre esse valor total. Como é que a gente vai saber se ela obteve lucro ou não? A gente precisaria saber qual é o valor de mercado desse imóvel lá em 2018, crescer a inflação desse preço para 2024 e comparar quanto que era o percentual o número do valor de locação mensal pelo valor do imóvel lá em 2018 com o valor de locação pelo valor do imóvel aqui em 2024 e comparar essas diferenças com a inflação. Esse é um exemplo para demonstrar que existe inflação de preços nos ativos. E a gente está entrando em um ano, 2025, em que a inflação acumulada será maior do que em 2024. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo, a inflação está aumentando. Eu acredito que a tendência é continuar aumentando por causa do último fator que a gente vai ver nesse vídeo, que é a taxa de câmbio, que é o dólar. O dólar é um grande motivador da inflação. Mas olha só, a gente está entrando num ano, então, em que vai ser potencialmente mais difícil fazer novos negócios imobiliários. Pelo menos os novos negócios imobiliários para o tipo de negócio que é quando a gente apresenta uma proposta, quando a gente vai prospectar ativamente uma nova área. Eu quero dizer que são aqueles casos em que a pessoa não estava originalmente motivada a fazer um negócio imobiliário. Você está indo lá apresentar o que é um loteamento, o que é a incorporação imobiliária, o que é a construção de uma casa e vai ver se você convence essa pessoa a fazer um negócio imobiliário. Eu acredito que essa é a minha previsão, né? A minha primeira previsão para esse vídeo é que eu acredito que esse tipo de negócio não vai acontecer com tanta frequência. Eu acredito que os negócios que vão acontecer em 2025 são do tipo de negócios que acontecem quando a pessoa precisa fazer um negócio. Ela precisa de liquidez, ela precisa fazer um negócio imobiliário, ela precisa se desfazer daquele ativo. Então eu acho que é esse o tipo de negócio que vai acontecer agora em 2025. E ainda sobre inflação, eu acredito que é importante a gente olhar também para o lado dos nossos clientes. Eu apresentei a inflação como sendo um dificultador de negócios para os empreendedores. Vai ser mais difícil fazer uma permuta, vai ser mais caro comprar uma área, vai ser mais caro também repassar isso para os nossos clientes. E do lado dos nossos clientes,
existe a perda do poder de compra. Se você está vendendo para um perfil de cliente que é assalariado ou que tem sua remuneração vinculada com o salário mínimo, tem que prestar bastante atenção em como é a inflação para ele, como ele tem sofrido com a variação de preços. Para esse cliente, a variação do preço de combustível é muito importante ou não, a variação do preço dos alimentos é muito importante ou não. A minha recomendação para você é que você passe a conviver com pessoas que fazem parte dessa camada econômica. Se você pretende vender para pessoas que ganham entre 3 e 5 mil reais por mês, passe a conviver com essas pessoas. Passe a escutar a conversa dessas pessoas. Passe a entender o que elas acham do preço do supermercado, com que elas têm comprado o seu dinheiro, qual que é o tipo de consumo que elas têm. Desse jeito, você vai conseguir interpretar qual que é a influência da inflação para essa camada social. Essa dica que ela vale aqui na hora de pensar sobre inflação, mas também lá na hora de pensar sobre a modelagem de produto, mas esse é um tema para um outro vídeo. O segundo grande fator é a taxa de juros. E a taxa de juros, na minha visão, é o principal motivador do mercado imobiliário, é o principal driver do mercado imobiliário. Se você se lembrar, em 2020, a gente chegou a ter uma taxa de juros perto da casa de 2%. A taxa de juros foi 2% durante algum período. Quando as taxas de juros estão baixas, esse é um grande motivador para o mercado imobiliário. Existe, é claro, a demanda imobiliária. Demanda imobiliária é quando as pessoas precisam comprar um imóvel. Se a pessoa precisa comprar esse imóvel, ela vai comprar. Ou ela precisa alugar um imóvel, ela vai alugar. Então, um exemplo muito bom é quando um jovem que mora na casa dos pais, um casal de jovens que mora na casa dos pais, se casa. Então, esses dois jovens moram em duas casas e irão se mudar para uma terceira casa. Existe a necessidade de uma nova unidade imobiliária. Quando as taxas de juros estão baixas, todo mundo quer investir em um imóvel. É fácil contratar um financiamento, é fácil construir com crédito, porque o custo financeiro é baixo. Agora, por outro lado, quando as taxas de juros são altas, a criação de novas unidades imobiliárias é um pouquinho mais difícil. Se você trabalha com loteamentos, esse assunto também é importante para você, mesmo que não exista o financiamento imobiliário para a aquisição de lotes. Por que é importante? Porque as pessoas compram um lote para edificar em cima do lote. E se o cenário econômico está mostrando que é difícil edificar em cima de um lote, as pessoas não vão comprar para edificar em cima de um lote. Se você trabalha com incorporação imobiliária ou com construção de casas, esse assunto é obviamente importante. As pessoas só vão te contratar, elas só vão comprar esse imóvel se estiver fácil para elas comprarem ou se realmente elas estiverem precisando comprar esse imóvel. E essa aqui é a minha segunda previsão para esse vídeo. Eu acredito que em 2025 a gente só vai vender para a demanda imobiliária existente, somente para aquelas pessoas que realmente precisam comprar. É somente para aquelas pessoas que realmente estão decididas a investir no mercado imobiliário. A gente não vai vender como vendeu lá atrás, como vendeu em 2020. E essa é, inclusive, uma pequena crítica que eu tenho a esse comportamento vinculado à taxa de juros, ao mercado imobiliário ser tão vinculado à taxa de juros. Porque o pessoal vendeu muitos imóveis em 2020 quando a taxa de juros estava baixa, mas os clientes não contratam taxas de juros baixas em 2020, eles contratam as taxas de juros lá no momento de entrega do imóvel. E aí o imóvel que é vendido em planta em 2020, ele tem 2, 3 anos de produção. Então a pessoa financiou esse imóvel com taxas consideravelmente mais altas em 2022 e 2023. Mas apesar dessa minha crítica, esse comportamento continua sendo verdade. As taxas de juros são um motivador no mercado imobiliário. E, inevitavelmente, o Banco Central vai aumentar as taxas de juros na próxima reunião, nas próximas reuniões lá do Conselho de Política Monetária. Como a inflação está fora de controle, o Banco Central tem que intervir na taxa de juros para tentar controlar, para tentar trazer a inflação para a meta. Então, a gente entra no terceiro ponto desse vídeo, que é o câmbio, que é a taxa do dólar, que é quanto custa para comprar um dólar usando os nossos reais, usando o real brasileiro. Quando a gente fala que o dólar está caro, na verdade a gente está falando que o real está muito barato. A negociação de uma moeda é sempre feita em par. Então, quando eu falo que o dólar está caro, eu estou comparando o real ao dólar. Então, o real tem perdido o seu valor. A gente está num momento aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, que a cotação do dólar está tipo na casa de R$6.
e por algum motivo 5,80, 5,70 passou a parecer muito barato e o patamar de R$ 5 ficou muito mais distante do que o patamar de R$ 7. Então você tem uma tarefa de casa. Você precisa analisar os últimos empreendimentos que você fez, esses empreendimentos que você fez nos últimos anos, e comparar o resultado que você obteve nesses empreendimentos com a variação do dólar que aconteceu nesses últimos períodos. Você precisa fazer essa conta porque se o dólar estiver ganhando de você, então você não tem muitos motivos para continuar se esforçando economicamente nos seus empreendimentos. A decisão financeira mais prudente vai ser passar a investir um pouco mais em moeda estrangeira, passar a investir em dólar, passar a comprar mais dólar, passar a comprar ações de empresas americanas. Então você precisa comparar o que você tem feito com o que você poderia ter feito ao investir em dólar. E aí você vai tomar uma decisão e olhar para o futuro e pensar, será que nos próximos anos o governo vai mudar de direção e vai passar a ter uma política econômica que traga a cotação do dólar para baixo ou ele vai continuar seguindo os mesmos rumos? Porque, na minha opinião, eu acredito que o governo vai continuar seguindo os mesmos rumos e a cotação do dólar vai continuar aumentando. O real continuará se desvalorizando. E se esse for o caso, e se os seus empreendimentos não ganham do dólar, é melhor passar a investir em dólar. Então, eu estou ressaltando aqui para você que é muito importante você, além de tomar cuidado com a lucratividade do seu empreendimento, você tomar cuidado com a proteção do seu patrimônio que está investido em real brasileiro. Eu acredito que esses são os 3 pontos críticos para a previsão de 2025. A gente está entrando no ano em que a inflação será muito alta, em que as taxas de juros serão muito altas e em que o dólar será muito caro. Inflação muito alta, vai ser difícil fazer um novo negócio. Juros muito alto, vai ser difícil comprar um imóvel. E dólar muito alto, pode ser que o seu patrimônio, na verdade, esteja se deteriorando perante a moeda mais estável que a gente tem, que é o dólar. Bem, se você quer que eu me aprofunde em algum desses 3 tópicos, deixe um comentário aqui nesse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.